Olá, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, tô te ouvindo, você tá bem de saúde? Como que tá as coisas aí, a família? Tomou va... Doutor Rodrigo, tudo bem? Prazer falar com... Prazer falar com os doutores, viu? Muito carinho, muito respeito. Lembrei, nós conversamos sim. Verdade, foi um voo que atrasou, a gente ficou esperando um tempão, né? Lembrei. Isso. Verdade, que legal, que legal. Bom te ver, bom te rever. Claro, claro. Deve. É, na Bahia. Fiz- Fizeram fizeram um acordo judicial nessa ação de reintegração de posse. Tá. É muito comum, né? É muito comum. Foi. Tá. Cláusula resolutiva, né? Tá. Ótimo. Tá no nome do seu pai até hoje. Tá. Eles fizeram a ação de educação compulsória. Chegaram a fazer, distribuir. Fizeram. Só que é uma ação que é difícil ter sucesso. A ação está em andamento? Não. Transitou julgado. Perderam.
Ah, tá. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ingressaram com os campeão. Eles estão muito de má fé, né? Assim, é má fé total, né? É. E o juiz acatou porque o segredo de justiça você pode classificar ele no TJ, né? Mas normalmente o judiciário solta um despacho dizendo não, esse não é caso de segredo de justiça, retifique o cadastro. É. Conta comigo, conta comigo. Tá bom, tá bom. Contem comigo. Tá. Denúncia pacífica. Depois que arquivou essa ação do campeão, que o juiz deu a sentença improcedente da ação, a gente ficou reivindicatória. Ele quer entrar com a reivindicatória com a ação em curso. Então essa é a nossa divergência aí. Porque Entendi. não houve a citação da ação de usucapião. Entendi. Entendeu? Então ele não tem ciência perante a lei que o processo está tramitando. Tá. Não, contem comigo. Eu vou falar aqui com muita sinceridade, muita propriedade no assunto. Eu queria convidar os dois. Eu te conheci no aeroporto, verdade. Fiquei feliz em revê-lo, ver que você está bem. Eu queria convidar os dois para fazer minha pós. Eu lancei uma pós online na plataforma ESO. É www.portal.eso. Tem mais de 100 cursos gratuitos, é fantástico. Vocês vão adorar. É uma pós bem legal, bem forte. Ela é online e tem plantão de 2 vezes por mês. Eu convido os dois porque vocês vão adorar. E é o perfil dos alunos que a gente tem. Pessoas do bem, estudiosas. Então eu gostaria muito que vocês fizessem parte disso. A pós, se eu não me engano, custa R$ 958,80. Os mesmos professores que dão aula na FGV, na PUC comigo, dão aula lá. Então vocês vão gostar muito. Sim. Também, eu gostaria muito que vocês fizessem, porque é uma forma de a gente manter contato, amizade. Esse plantão de dúvida a gente se vê 1 vez por mês, ao vivo, ou via online. É muito legal, vocês vão adorar. Outra coisa que eu queria também falar para vocês, se possível, leia o meu livro Direito Imobiliário de A a Z. Tem várias dicas práticas. Você tem? Você comprou? Já estudo, eu tenho. Eu fiz uma pós, eu tenho pós em processo civil, entendeu? Que legal. E as nossas divergências, doutor, juntamente com o doutor Rodrigo, é a questão, a gente vai abordar com o senhor esses temas, porque é uma ação complexa, doutor. Por causa Claro, causa, é normal, entendeu? isso é saudável. Verdade. Inclusive, doutor, essa é a primeira ação que eles perderam na ação de adjudicação, deu 200 e poucos mil de sucumbência. Lá. Entendeu? Por isso que a gente está conversando com o senhor, tentando tirar as discussões, colocar a matéria em ordem. Eu já estudei o livro do senhor, eu tenho o livro do senhor, entendeu? Já estudei, já vi a posição do senhor. E a gente queria confrontar essas ideias para ver o que a gente pode fazer aí, para a gente. Porque a nossa pretensão aí, doutor, é a reivindicatória. Entendeu? A gente vai conversar com o senhor acerca do prazo prescricional também. E detalhe, doutores, detalhe importante. Vocês são responsáveis, porque as ações de direito imobiliário são ações onerosas, caríssimas, né? Então, se a gente errar e não tiver justiça gratuita, poxa, o cliente paga uma sucumbência absurda. Então, parabéns para os dois que são, de fato, estudiosos. O que eu queria falar? Quando tem um uso campeão em andamento, é muito comum, nós, advogados,
pensar assim, vamos aguardar. A hora que eu for citado, meu cliente for citado, ele ou ela, nós apresentamos a contestação. Mas isso, gente, com muita propriedade, com muito carinho, isso é um erro muito grande. Porque a citação no uso capião é a fase final. A fase pericial da topografia, o georreferencial, e a fase citação é a fase final do uso capião. Já estamos entrando na fase final. Então, se você só tem essa oportunidade de se defender porque você não sabia do uso capião, ok, não tem o que fazer. Mas quando nós temos acesso à informação do uso capião em vida, né, em andamento, o ideal, gente, com muito carinho, é se habilitar o processo. Faça uma petição de habilitação, como se fosse uma contestação. Vocês vão pedir a habilitação como terceiro interessado, não pode faltar esse pedido. O nome da peça é peça de habilitação de terceiro interessado, mas vocês vão desenvolver uma peça como se fosse uma contestação. É muito importante que vocês façam isso o quanto antes, porque é onde o juiz ou a juíza marca uma audiência de instrução e julgamento, que não é comum no uso capião. É onde o juiz ou a juíza abre prazo para a parte se manifestar e a parte cai em contradição. É onde vocês já criam motivos para pedir uma nulidade de uma sentença, uma nulidade do registro. Então, eu oriento vocês, assim quando a gente descobrir o uso capião em andamento judicial, tem que se habilitar. Tem que se habilitar, não tem que esperar a citação, não. Descobriu o uso capião que está lá no cartório, faz a impugnação. Tem que fazer, gente. Então, uma dica com muito carinho que eu quero passar para vocês, tem que fazer essa habilitação quanto antes, para ontem. Se desconfiar que o cliente tá perdido, ou que a parte autora do uso capião vai tentar no cartório também, outra dica, faz uma petição de 1 ou 2 folhas de impugnação de uso capião extrajudicial e protocola no cartório. Ou seja, vai fazer, na verdade, nesse caso, o ideal é fazer 2 coisas. Se habilitar no uso capião como terceiro interessado e apresentar uma peça como se fosse uma contestação, não tem uma quantidade mínima de folhas nem máxima, e se desconfiar que existe a possibilidade da pessoa tentar no cartório, fazer a impugnação no cartório, por escrito, prenotação. 2 coisas que oriento vocês fazerem, hein, para ajudar, nesse caso concreto. Agora, a ação reivindicatória é uma ação, na verdade, petitória, né? E as ações petitórias, a gente trabalha com registro. Então, para o uso capião, você fazer antes da citação ou após a citação não vai mudar nada. Não vai nem ajudar nem atrapalhar. É uma ação que tem a ver com o imóvel, claro, tem conexão com o caso, mas como é uma ação petitória, existe um procedimento diferente. Então, poderia fazer já agora a ação reivindicatória. Se quiser deixar mais para frente, tudo bem. Fazer agora é bom. Se fizer agora, se distribuir antes da habilitação no uso capião, melhor ainda. Porque a hora que vocês forem fazer a habilitação no uso capião, vocês já têm o quê? Um motivo. Dá para bater e falar que a posse não é mansa e pacífica. Nós sabemos que para a posse deixar de ser mansa e pacífica tem que ter um trânsito julgado. Mas aí é problema do juiz, deixa ele estudar, ele ou ela, né? Então, eu faria o que nesse momento? Eu faria o quanto antes a ação reivindicatória, distribuiria. Distribuir, aí eu vou lá no uso capião, judicial. Faço a habilitação e menciono que a posse não é mais mansa e pacífica, que tem até uma ação reivindicatória em andamento. E faria uma impugnação no cartório. Acerca ainda da reivindicatória, qual é o valor da causa que a gente coloca aí? O valor da propriedade ou o valor do ITR que é pago? O valor... A ação reivindicatória, normalmente nós usamos o valor venal, seja do ITR ou do IPTU, que consta lá no ITR e IPTU. O ideal é o valor do imóvel, né? O valor do contrato de compra e venda, mas dá para usar o valor venal. O judiciário tem aceito sim com muita facilidade, viu? Tá. Doutor, outra pergunta. É o que eu tinha falado para ele, para entrar com a gente viária para o Tocantins, vai lá, se habilita e já contesta, já tenta matar essa questão aí, e ele falou para entrar com a reivindicatória juntos. O que eu tinha pensado? Do ponto de vista probatório, o senhor acha que o juiz da reivindicatória ele vai levar em consideração a ação de improcedência do capião junto com a ação de improcedência de educação compulsória? Não vai porque, apesar de serem instrumentos do direito imobiliário, mas são instrumentos diferentes. Então, na verdade, o judiciário não vai... É claro que um pode mencionar, o outro também pode mencionar. No caso, eles não vão mencionar porque eles perderam. Mas ela é irrelevante, não vai nem ajudar nem atrapalhar. Porque na ação reivindicatória vocês estão querendo o quê? A propriedade com base no domínio, súmula 487. Então, sim, vocês estão trabalhando com... O contexto é um só, mas são teses e fundamentos diferentes, entendeu, doutores? Isso. Tá. Outra coisa, doutor, nós temos ciência, através dos nossos colegas lá de profissão, que esse rapaz, ele faz isso com todas as propriedades lá dos vizinhos. Inclusive, ele compra a propriedade, dá um sinal
e entra com ação de adjudicação compulsória contra os demais. A gente pode juntar essas provas emprestadas também, né? Pode Tem juntar. de fazer isso. Vocês podem até mencionar, né, que é um grileiro profissional, alguma coisa assim, que ele tem o costume de não pagar e tentar ficar com o imóvel. Dá para mencionar sim. Vocês têm um ônus público que protege vocês. Dessa reivindicatória, qual que é o nosso entendimento? Porque tem entendimentos na jurisprudência que mencionam que o prazo prescricional da reivindicatória é de 10 anos. Tem outro entendimento que fala que quando se trata de direito de propriedade, o prazo prescricional não se inicia. Entendeu? Porque visa o direito de propriedade. Qual que é o entendimento do senhor acerca disso na reivindicatória? Indiretamente já se passaram 10 anos. A ação reivindicatória, é esse. Nós temos um problema real em relação a isso, né? Hoje nós temos a jurisdição defensiva, são os juízes, os doutores sabem disso, são juízes que querem se livrar do processo. Doa quem doer, eles querem se livrar do processo e bater meta do CNJ. Então existe uma minoria... O CPC tinha dito o contrário, né, doutor? O CPC novo proibir essa nova prática, né? Proíbe, mas não tem jeito, é um sistema encardido, né, imposto, né? É difícil, né? Esse país nosso aqui, é claro que a gente ama ser brasileiro, mas não é fácil não. E não é fácil ser advogado aqui, né, doutores? Os doutores sabem disso, não é fácil. Mas a maioria, a jurisprudência pacificada no Brasil, entende que a ação reivindicatória não tem prescrição. O direito de propriedade não tem prescrição. Então esse é o entendimento majoritário. Alguns juízes de alguns estados, Tocantins é terrível em relação a isso, vem dizendo que tem prescrição. E a prescrição seria de 10 anos. Eu já tive problema aqui. Tocantins também, alguns juízes têm esse entendimento. Aqui, esse ano, eu fiz uma ação contra um centro espírita para um cliente, uma reivindicatória. Meu cliente, há 15 anos atrás, emprestou o terreno para o centro espírita usar. Depois ele falou, olha, eu preciso agora do terreno, vou usar para fazer garagem. Não, vamos devolver não. Nós fizemos a ação reivindicatória. O juiz de primeiro grau, o que ele fez? Ele extinguiu o processo falando que caiu na prescrição de 10 anos. Nós recorremos através do recurso de apelação e reformamos. O judiciário entendeu que não tem prescrição. Então, a grande maioria, principalmente os tribunais, que caem entre nós, normalmente são julgados melhores, né, mais pautados, entende que não tem prescrição não tem prescrição porque é o direito de propriedade. O que eu oriento vocês fazerem nessa ação? Oriento vocês bater, na verdade, abre antes dos fatos do pré-questionamento para efeitos de recursos superiores e falar que não tem prescrição, que é uma ação de direito de propriedade, então não existe essa prescrição. Bate nisso, reforça. Outra coisa, doutor, deixa eu pegar aqui só um gancho. Gostamos muito do senhor, queremos pagar outra consulta de recurso especial. O senhor também dá consulta de recurso especial? Claro, eu presto mentoria para o Brasil todo hoje, com muito carinho aos alunos, aos doutores, para proteger, para a gente dividir responsabilidade. Então, eu corrijo desde peças, como peças recursais, iniciais, contestações, teses, então, estou à disposição, até um treinamento para uma audiência. Então, nós vamos já deixar aqui agendado com o senhor. Fala com a Sara, que cuida da minha agenda, viu? É um prazer ajudar vocês. Nós gostamos muito e nós falamos. Mas a gente queria, diretamente, doutor, ter um contato com o senhor pessoalmente, marcar uma consulta pessoal, pra gente conversar. Claro. Não vai faltar oportunidade, não. Eu vou lançar um curso presencial bem bacana e eu vou convidá-los, tá? Obrigado, querido. No ação de usucapião, se a gente contestar, a gente pode ganhar honorários? A ação de usucapião, em regra, ela nasce sem honorários, porque é uma ação declaratória. A partir do momento que vocês se habilitam nessa ação, aí sim, aí vira litigiosa. Beleza. Agora, gente, eu queria muito que vocês relembrassem, o Superior Tribunal de Justiça, ele reforçou o entendimento sobre a interrupção de prazo para reconhecimento da usucapião a partir da citação da ação reivindicatória. Vocês lembraram disso? Não, sim. Quando aquela interrupção da prescrição, quando você recebe a citação, começa a contar do zero cronômetro, né? Como fala, isso. Né? Se vocês quiserem anotar, anota aí, deixa eu lembrar aqui, é o julgado 1542-609 do RS. 1542-609. Isso, 1542-609 RS. É o julgado do RESP, tá? Eu falo porque para vocês esse julgado é interessante, hein? Sim. É interessante. Tá. Seria a grande tese, na verdade, né? Outra coisa, por esse contrato que foi feito lá atrás de 9.000 sacas, possuir cláusula resolutiva expressa,
uma vez que não houve o pagamento, começa a correr o prazo prescricional, mesmo na cláusula resolutiva expressa? Em regra, não. Para efeitos de aquisição positiva, não. Entendi. Tá. Então a gente vai discutir tudo isso na reivindicatória. Então, na posição do senhor, então, a gente se habilita nos autos de uso capião. Primeiro passo, né? Se a gente for seguir uma linha de estratégia cronológica, faz a reivindicatória. Sim. Faz a reivindicatória. Distribui. Distribuiu, no outro dia ou no mesmo dia, se habilita no uso capião até para mencionar ela. Entendeu? Tá. Se ocorrer uma desconfiança que vão tentar no cartório, faz a impugnação no cartório. Ó, Beleza. Tá. Vai vendo as perguntas. deixa eu ver aqui. Alguns juízes vão aplicar o 205, né? Esses juízes maldosos vão aplicar o 205 com a prescrição de 10 anos. Doutor, outra coisa. O meu pai, ele tá pagando os ITR da propriedade, tá pagando todos os impostos, entendeu? O cara tá lá só na vida boa. E ele arrendou essa propriedade ainda. Entendeu? Tá recebendo mais de 1 milhão por ano. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer, e aí fica uma dica, se quiserem, paralelamente, a ação de arbitramento de aluguel. É o que a gente estava discutindo. Por quê? Porque vocês conseguem. Eu sempre falo, o sujeito quando tá tranquilo lá, não tá pagando aluguel, não tá pagando nada, tá bom demais. Se ele ganhar 5 anos, 4 anos, 3 anos, tá bom. A partir do momento que ele tenha que pagar um aluguel, nem que seja proporcional, vocês estão forçando ele sair. Né? Ela, vocês estão forçando. Esse arbitramento de aluguel pede liminar tutela antecipada ou não? Pede, dá pra pedir tutela antecipada do arbitramento, mas é da citação pra frente, entendeu? Tá. Seria da citação pra frente. Certo. Deixa eu ver. Fazer uma perguntinha. Tá. E essa questão do inquérito policial não quer dizer nada acerca dessa averbação na matrícula, né? Que eles fizeram, o cartório veio aos autos e mencionou que esse documento não existe. Na verdade, vocês podem até mencionar, né? Falar, mas isso não vai interferir. Não vai interferir, não vai trazer o resultado útil no processo, não, viu? Tá, lembrei outra pergunta. Doutor, é o seguinte, a gente sabe que para o registro, quais são as ações petitórias e as possessórias, né? A petitória, se não me engano, é reivindicatória, né? E a reintegração de posse. Não, as possessórias. Ó, cuidado aí para não errar, hein? Possessórias, nós temos então reintegração de posse, manutenção e interdito. Essas ações possessórias a gente briga com a posse. É horrível, demora, cansativo. Quando o nosso cliente tem o registro, o melhor caminho, mais rápido para nós e acessível ao cliente, é as petitórias. Reivindicatória, emissão na posse, eu quero ter a posse pela primeira vez, ação de resgate. Ação de resgate porque eu quero recuperar o imóvel. Talvez porque tem uma cláusula de retrovenda, onde eu vendi, mas eu tenho 3 anos para desistir. Então, é ação de resgate. Tá. Nesse caso aqui, então, só tem essas ações para essas petitórias que o senhor falou para poder pegar a propriedade. Outras não tem. Na verdade, a grande estratégia de vocês é a ação reivindicatória e também a possibilidade de utilizar a ação de arbitramento de aluguel para forçar a saída, né? Beleza. Agora um detalhe importante, tá? Nós temos que pensar em tudo, né? A gente tem que ajudar vocês e proteger vocês. Então, tem que pensar em tudo. Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo aqui para proteger vocês. Vamos dizer que dê errado. Pega um juiz casca de ferida, o juiz, juíza que quer se livrar do processo. Julgue extinto. Vocês vão ter que fazer um recurso de apelação com efeito suspensivo. Outro detalhe que vocês precisam saber também, se der errado em segundo grau, que é difícil dar, ou segundo ou terceiro, a ação reivindicatória não inibe vocês postarem amanhã uma ação possessória, tá? Entendi. Não é porque vocês queimaram o cartucho com a petitória que não podem amanhã brigar pela posse, entendeu? Sim. Uma não anula a outra. Isso, uma não anula a outra e não é aplicada a fungibilidade entre elas, entre esses dois grupos de ações, Sim. Entendeu? Sim. Outra coisa, nessa reivindicatória, doutor, requer a propriedade no seu todo, e não só a parte que ele pagou. Vai pegar ela todinha. Requer a área todinha. Agora, gente, ó, o grande pulo do gato aí que eu quero entregar para vocês, antes dos fatos dessa ação reivindicatória, que depois vai ser mencionada na habilitação dos campeão, vocês abrem uma preliminar do pré-questionamento sobre a imprescritibilidade da ação, das ações de propriedade. E aí vocês podem mencionar que em 2015, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso especial nesse sentido. Na verdade, o recurso especial foi no sentido da ação de indicação compulsória, mas fez conexão com a reivindicatória também. Anota aí também que vai ajudar vocês, tá? Apesar de ser ação
a ação de adjudicação compulsória, mas tem conexão. Anota aí, o recurso é 118 19 60 e a origem Goiânia. Goiânia, aqui, ó. Vou só repetir, doutor. 118 19 60 Goiânia. Tá. 118 19 60 Goiânia, tá? Esse recurso, esse acordo, na verdade, foi o julgado em 2015 da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento falando que de ação de adjudicação compulsória não cabe prescrição. Aí muitos juízes estão fazendo o quê? A conexão. Porque se na adjudicação compulsória não cabe, na retificatória também não cabe, entendeu? Sim, entendemos. A questão do direito é outro processo, o direito profissional, a questão do direito profissional, né? Que é... Tá. E uma vez não pago, doutor, essa questão, esse contrato ele é desfeito de pleno direito ou não? Uma vez que não houve o pagamento da última parcela. Na verdade, depende do usucapião que a pessoa está usando. Eu falo que no direito imobiliário, nossos colegas, por isso é um ramo maravilhoso que a gente tem que estudar juntos. Porque tem muita gente que quer atuar, mas não tem o feeling, né? Porque é muita coisa, é muita informação. Se eu trabalho com um usucapião, eu compro um imóvel e não paguei. Aí eu trabalho com um usucapião que exige a boa-fé. Cai por terra. Porque eu deixei de pagar, estou fazendo usucapião de má-fé. Mas se eu uso o usucapião do 1238, que permite a má-fé, que não precisa de justo título, ou seja, aquele documento é desconsiderado, é onde eles têm uma chance de ter êxito. Vocês sabem me dizer qual que é o usucapião? Isso, de má-fé, entendeu? E me fala uma coisa, doutor, uma vez então, nós vamos, a gente ingressa a cação reivindicatória, depois no outro dia se habilita nos autos da ação de usucapião. Quando o juiz do usucapião tomar ciência dessa reivindicatória, ela trava o usucapião deles ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, na verdade, depende muito, né? Hoje o entendimento de alguns juízes que o usucapião deveria ser julgado antes da reivindicatória. E aí isso é ruim porque trava a ação de vocês. Mas tem juíza que entende que não. Como é uma ação petitória, ela corre em paralelo. E aí o que vai ser discutido se eles forem desocupar o imóvel, se a ação do usucapião perder o objeto ou não, mas é um problema que eles vão ter que resolver, não vocês, entendeu? Não, sim. Bom, entendi. Doutor, outra coisa, essa questão desses processos que ele perdeu, né? O senhor falou que ele é um direito profissional perfeito. A má-fé. Uma eventual condenação no criminal de uma falsidade neurológica, o senhor acha que comunica alguma coisa ou não? Pode ajudar? Porque tem um inquérito em andamento. E nós firmamos o inquérito lá para poder andar. Outra coisa, a questão da prescrição e da nulidade. Uma nulidade absoluta corre prescrição? Não, na verdade o que tem prescrição é anulatória, né? A anulatória tem prescrição de 4 anos. A nulidade não tem prescrição, porque a nulidade é algo muito grave. Tanto é que quando nós trabalhamos com a ação declaratória de nulidade, não tem prescrição. A ação rescisória também tem, mas a nulidade, em regra, não. Porque é um vício muito grave. Pois é, falar 166 do Código Civil, vício, porque, em tese, o que a gente estava conversando antes? Esse negócio jurídico, ele é nulo, por causa dessas má-fés que ele falou, desse direito profissional, ele fez tudo para fraudar. E a gente queria pegar aquela parte do negócio dos vícios do negócio jurídico, erro, dolo, coação, simulação, fraude contra operadores, pegar esse tópico na reivindicatória e falar, excelência, olha, da simulação ou da nulidade... Não, vai nesse caminho não, viu, doutor? Muito carinho, viu? Eu quero o teu bem. A ação reivindicatória, vocês têm que bater no quê? Que ele é proprietário. Ele é proprietário, ele quer o imóvel de volta. E bater muito que não tem prescrição. Essa questão de nulidade, vocês podem falar, claro, né, na peça, mas não foca só nisso, porque isso o objeto dessa situação é da ação anulatória de ato jurídico, e não é o que vocês querem. Vocês querem recuperar o imóvel com base na propriedade, entendeu? Passa só de passando, entendeu? Isso, só passar por cima, né, a título de convencimento, legal, aí eu acho legal, doutor, boa. Pode ser, só não abre o tópico, mas excelência, olha, em tese temos aqui um vício do negócio jurídico, entendeu? Por causa dessa situação e tal. Outra coisa, ele tem mais de quantos anos? 80, né, seu pai? 82. 82. Isso daqui a gente pode invocar o Estatuto do Idoso, alguma coisa assim, no sentido de tramitar mais rápido?
Ele tem quantos anos? 82. 82? Nossa, é seu pai, né? Isso, meu pai. Parabéns, parabéns. Ele tá bem? Tá bem, tá aqui, tá meio gripado, não é a hora de resolver isso, doutor. Por isso que a gente conversou, ele fala, pô, Gustavo, ele dá um oi pro doutor aqui, ó. Ah, tudo bem? Entendeu? Tá novinho. Tá bem, olha lá. Tá bem, tá bonitão, que legal. Saúde pro senhor, viu? Muita saúde, muita paz, viu? Quando a gente vai resolver isso? Quando a gente vai resolver isso? Entendeu? Por isso que a gente não Eu vê sei, a hora eu sei. de... E vou contar uma coisa pra vocês, hein? Atuar em causa própria, né? E aí causa própria é causa de amigos, vocês são amigos, parentes, Sim, pai, mãe, é isso, muito por isso que eu difícil. conversei com o senhor também, doutor. É muito Porque a difícil. É questão torturante, aí, né? É torturante. A gente leva pro lado pessoal, né? Pediu até para falar com o senhor. Eu queria conversar com o senhor pessoalmente, para a gente ver essa questão aí. Eu e o doutor Rodrigo está atuando, mas atuar em causa própria é muito complicado. É difícil. Eu queria ver com o senhor também se haveria a possibilidade do senhor assumir conosco isso daí, entendeu? Porque o senhor tem cursinho lá em Tocantins, o senhor está sempre lá também. O senhor, por ser um especialista no direito imobiliário, se o senhor quisesse assumir isso conosco, a gente vê como que a gente faz aí para resolver isso. Que é uma causa boa, entendeu, doutor? É uma causa eu posso ajudar, claro, como advogado, né? Advogado parceiro, mas eu posso ajudar também, gente, porque vocês já estão na luta aí, né? Eu posso ajudar com mentoria. Saiu um despacho. Saiu um despacho confuso, alguma coisa, eu entro para reforçar. Eu acho que é uma forma que eu consigo ajudar e vocês gastam menos, tá? Se vocês quiserem. Eu tenho várias ações aqui de vários advogados e advogadas que ele é um advogado, ela é advogada, mas a hora que aperta, me chama para fazer mentoria. E é uma forma que eu consigo contribuir bastante por fora, né, da ação, mas eu consigo contribuir bastante, tá? Não, beleza, doutor. Pode deixar aí que... Então, aí o que nós vamos fazer, doutor? Eu vou preparar a ação reivindicatória, então, junto com o doutor Rodrigo. Antes de distribuir, eu vou encaminhar para o senhor dar uma lida. Tá bom, sabe o que vocês podem fazer, que é bacana? Vocês podem marcar uma mentoria só pra gente olhar a peça, só pra gente discutir a peça. Eu falo isso porque se manda no WhatsApp do escritório, eu vou olhar, mas eu vou olhar correndo, porque a gente atende um atrás do outro, fica fazendo peça, tese, parecer, aula também. E aí eu mando o caminho no e-mail. Se marcar a mentoria, nossa, a plataforma é maravilhosa. Eu abro aqui, a gente bate papo de parágrafo por parágrafo, é muito melhor, né? Fica tranquilo, doutor. Sim. E a gente, outra consulta, vai ser um maior prazer. Eu quero que o senhor dê uma orientação pra gente, doutor, porque o que acontece? Duas cabeças pensam melhor do que Com certeza, porque com como certeza. A gente está muito centrado na peça, nos atos, então a gente acaba esquecendo algumas coisas, entendeu? Eu sei disso. Não pode vacilar nessas Contem questões comigo, tá? Mas ó, a dica dica que eu dou com muito carinho aqui, tem que fazer uma ação reivindicatória, com uma na verdade com uma preliminar antes dos fatos, batendo que não tem prescrição, bate muito nisso, hein? Sim. Porque senão o juiz vai fazer maldade, juiz ou juíza. Depois que vocês distribuírem a ação reivindicatória, aí vai no uso capião, se habilita e menciona a reivindicatória. Quando vocês forem se habilitar no uso capião, cuidado, hein? Não adianta levar para o lado emocional. O uso capião, vocês só vão conseguir que ele seja improcedente a partir do momento que vocês batam nos pressupostos. Falta de posse mais pacífica, porque vocês têm a ação reivindicatória em andamento, falta de ânimos domini, porque vocês vão distribuir uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu? Entendi. Outro detalhe também que vocês têm que anotar aí, hein? A ação reivindicatória, grande parte da doutrina e da jurisprudência, e vários doutrinadores, entre eles eu, nós entendemos que não tem prescrição, é um entendimento. E aonde que está estipulado isso? Vocês vão ter que fundamentar desse jeito, hein? O direito de propriedade não se perde pelo não uso. Essa é a frase do Superior Tribunal de Justiça. O direito de propriedade... Eu vi lá no Carlos Roberto Gonçalves. Oi, doutor? Eu vi pelo Carlos Roberto Gonçalves. Não se perde pelo não uso. Isso, e no meu livro também de Direito Civil, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, eu também menciono isso. Então pode usar minha jurisprudência. Senhor, pode falar para mim que eu vou comprar. Eu vou até pegar um autógrafo. Vamos o senhor ter escrito. Na verdade... Pode falar. Imobiliário de AZ eu tenho. Você tem imobiliário de AZ. Imobiliário de AZ eu tenho. Isso daí eu tenho. Tem um advogado imobiliário de sucesso. Você tem também? Tem mais? Tem o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, que é um livro, uma doutrina minha. Direito Civil. Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Tem também o uso capião vermelho, que é maravilhoso, saiu esse ano. O uso capião vermelho? Vermelho. E tem o uso capião azul, que é o uso capião extrajudicial. Aí eu separo os assuntos, porque aí fica mais didático, né? Esse ano também saiu esse aqui, ó, que é inventário, partilha de bens, hold e planejamento sucessório.
Bom, pode deixar, doutor, que eu fiquei seu fã, viu? Que legal. Fiquei seu fã, gostei muito do jeito que o senhor nos tratou, muita humildade. O senhor vai estar nas nossas orações, viu? Eu agradeço sim. É sempre bom, viu? Sempre bom que a gente sempre precisa de proteção. Tá. Aí nós vamos fazer o seguinte, então, doutor. Nós vamos preparar a ação reivindicatória. Tá bom. Antes de protocolar, eu vou... Sabe o que vocês podem fazer, gente? Então... Com muito carinho. Para vocês não ficarem gastando dinheiro. Porque eu prefiro ganhar o amigo do que o cliente. Vocês são amigos, são colegas. Sim. Faz a ação dos campeão e faz a reivindicatória. Nessa mentoria a gente já corrige as duas, entendeu? Tá. Aí vocês vão fazer o quê? Só de protocolar. Ó, não esquece disso, hein? Na ação reivindicatória tem que ter uma preliminar dizendo o quê? Que o direito de propriedade não se perde pelo... fazer a reivindicatória de ir no escritório do senhor levar ela ou... Pode mandar por e-mail. Pode mandar por e-mail, eu atendo pela plataforma aqui do escritório. É claro que o presencial, o dia que der, é ótimo também. Mas o online a gente ganha muito tempo e vocês não gastam dinheiro de ficar indo e voltando, né? Não, pode deixar online, acertou tudo. Sim, aí eu vou preparar ela então. Eu vou conversar... O que eu quero fazer, doutor? Veja bem, a minha estratégia, que eu tinha dito para ele. A gente vai para Tocantins, se habilita lá, já apresenta a contestação logo de cara, você está entendendo? Nessa os campeão, e vamos aguardar. Mas primeiro tem que fazer reivindicatória. Protocolar reivindicatória antes. Inclusive, gente, anota também, para mim não esquecer, a reivindicatória apenas ela é considerada prescrita quando aquele que a contesta adquiriu o imóvel para o usucapião. Não é o caso, o usucapião está em andamento, tá? Então também é uma... Eu falei para ele, e o usucapião é modo originário de propriedade, não é derivado. Isso. Então a grande tese aí para não prescrever essa reivindicatória é o quê? O direito de propriedade não se perde pelo não uso e a ação reivindicatória apenas se considera prescrita de fato quando aquele que contesta adquiriu o imóvel para o usucapião, que não é o caso, que o usucapião está em andamento, tá? Pois é, porque o que eu fiz? Eu comecei a fazer a reivindicatória e a contestação. E eu falei, mas sabe quando é aquele estalo que você não percebe? Sim. Mas o usucapião é modo originário de propriedade, que se pode, é derivado desse modo. Quando você compra um contrato de venda, a usucapião é modo, para você que adquirir o usucapião, é modo originário, não é verdade, doutor? Verdade, claro. Não é modo derivado. Ele fez um contrato, não terminou de quitar, trouxe o usucapião. Aí daí não tem mais segurança jurídica no Brasil. É verdade, acabou, né? Mas no Brasil não tem segurança jurídica, né, doutor? Tá muito difícil, né? Tá muito ruim, né? Não é verdade? Tá muito ruim. É tão simples que eu falei, meu... A gente vê cada julgado. Você quer ver uma ação que todo mundo ganhava, era ação de emissão na posse. Você comprava um imóvel no leilão, fazia uma ação de emissão da posse para tirar o mutuário. Tem ações de emissão de posse que o sujeito tá perdendo. Então, assim, é cada julgado maluco, né? Mas a gente tem que enfrentar tudo isso, né, gente? Não dá para fechar os olhos, né? Não, enfrentar. Não, sim. Então nós vamos fazer isso. Eu vou correr essa ação reivindicatória, vou encaminhar para o senhor, a gente vai nos conversar novamente. Vamos sim. Doutor, vamos sim. assim, vamos modificar o senhor... Eu corrijo as peças, as duas, e treino vocês, tá bom? Até para uma audiência, se tiver aceitação oral, tá bom? Sim, então, mas acho que é isso aí. Então eu vou Fiquem com Deus, tá? Um abraço, obrigado pela confiança. Leia os livros e vem fazer a minha pós, que vocês vão gostar. Tá bom, felicidades pro senhor. Tchau, prazer em revê-lo. Próxima consulta, tamo junto. Tá bom, prazer em conhecer, doutores. Um abração, fiquem com Deus. Parabéns aí pela forma de pensar. Cabeça aberta e estudiosa. É isso mesmo. Bons profissionais. Pode deixar. Um tchau. Abraço, doutor. Até mais. Tchau, tchau. Foi a melhor consulta que eu fiz na minha vida. Vamos lá, vamos responder aqui. Leandro Lacerda, professor, ação de reintegração de posse rural em razão da não devolução de imóvel rural alugado e não devolvido. Pode ser feita ação de reintegração de posse uma vez que você tenha só a posse, tem a propriedade, é ação de rescisão de contrato com reivindicatória. Posso acumular arbitramento de aluguel? Pode. Você pode acumular arbitramento de aluguel tanto na reintegração de posse como na ação reivindicatória. Infelizmente, na prática, não tem dado muito certo. É melhor fazer autônomo em diversas cidades. Os juízes entendem que não seria motivo para tutela. Então, analisa, provavelmente o doutor vai ter que usar a estratégia de fazer separado, tá bom? A parte não devolve, já fez a notificação extrajudicial, não resolveu. Então, é ação, hein, doutor? É ação. Legal. E a ação de notificação judicial combinada com a ação de despejo? Não. A ação de notificação judicial é uma ação informativa apenas, ela não vai resolver o problema. Eu não posso acumular com despejo, não.
a não ser que o doutor está falando combinado, né? Faz ela a parte e o despejo. Aí tudo bem, mas não acumular. Não seria uma boa estratégia, viu, doutor? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom, gente? Quero convidar todos a fazerem a minha pós. Então está aparecendo para você, www.portaliso.com.br, pós-graduação focada na prática, online, plantão de dúvida uma vez por mês. Quem quiser fazer mentoria comigo, também me coloca à disposição. Se você quer ser meu mentorado, tá aqui, está aparecendo o telefone do escritório, o fixo, o telefone WhatsApp do escritório e também o site www.professorjuliocesarsanches.com.br para você agendar, tá bom? Doutor Leandro, um grande abraço, muito obrigado a você, fica com Deus, tá bom? Tchau, gente, um grande abraço.